E aí, galera, tudo jóia? Meu nome é Anderson. Mais uma vez estou aí com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa. E hoje eu vou explicar para vocês, no meu tutorial, sobre orações subordinadas adverbiais. Vocês sabem que este é um tema bastante recorrente em concursos e vestibulares. Para quem não conhece, o meu canal no YouTube é Anderson Pinto, Aulas de Português. E o meu blogger é o netcomunicaeexplica.blogspot.com. Nele, vocês encontrarão todos os meus vídeos postados na rede. Não se esqueçam de fazer comentários e sugestões e cliquem no like para que vocês possam dar suporte ao meu canal, ok? Eu vou passar para vocês a maneira correta de como vocês devem identificar uma oração subordinada adverbial. Eu tenho a seguinte frase: saímos da festa quando amanhecia, que é o mesmo que saímos da festa de manhã cedo. Vocês podem perceber que o termo em destaque com a cor preta, quando amanhecia, é equivalente a de manhã cedo. E ambos exercem uma função de adjunto adverbial. E a partir daí é que vem a conceituação sobre orações subordinadas adverbiais. Neste exemplo aí, quando amanhecia, exerce uma função de adjunto adverbial de tempo, mas ele pode estabelecer outras funções, como comparação, proporção, condição, entre outras. Conceituando orações subordinadas adverbiais, pode-se dizer que elas exercem a função de adjuntos adverbiais, ou seja, expressam circunstâncias de tempo, conformidade, modo, fim, causa, proporção, entre outros, que nós veremos detalhadamente adiante, para que vocês possam entender melhor como funciona os tipos e também a análise em si. Falando inicialmente sobre as orações subordinadas adverbiais causais, elas expressam a ideia de causa ou razão de algo que foi mencionado na oração principal. Exemplo: como ela estava descontrolada, ninguém ousou reagir. Vocês podem perceber que como ela estava descontrolada, é oração subordinada adverbial causal, vem introduzida pela conjunção causal como. Nesta oração tem a ideia de causa com relação a algo mencionado na oração principal. Outro exemplo: não posso sair agora, tanto mais que minha filha está doente. Não posso sair agora é minha oração principal. Tanto mais que minha filha está doente, oração subordinada adverbial causal, introduzida aí pela locução conjuntiva tanto que. Daí vocês podem perceber que essa oração exerce uma função de causa em relação a algo mencionado na oração principal. Ou seja, o fato de a minha filha estar doente não me permite com que eu saia agora. Ok? Outro exemplo: uma vez que ninguém faz nada, temos que tomar providências. Uma vez que ninguém faz nada, oração subordinada adverbial causal, introduzida pela locução conjuntiva uma vez que tem o mesmo significado que já que, desde que ou visto que. Ela exerce uma função de essa oração exerce uma função de causa em relação ao que foi mencionado na oração principal, que é temos que tomar providências. Então, resumindo, vocês podem concluir que o fato de ninguém fazer nada, que é a causa, faz com que nós tomemos as providências, que é a consequência e a minha oração principal, ok? Pode haver casos também em que a oração adverbial causal seja justaposta. O que seria justaposta? Seria colocada lado a lado, uma ao lado da outra, sem fazer o uso de conectivo. E o que seria conectivo? Seria
uma conjunção ou uma locução conjuntiva. Passando exemplo aí para vocês, não se entendia nada. Oração principal. Tamanha era a algazarra. Oração subordinada, adverbial causal. O fato de a algazarra ser tamanha faz com que não se entenda nada. Então, daí dá para vocês perceberem que a oração subordinada adverbial dá a ideia de causa. E ela não vem introduzida por um conectivo. Mas, mesmo assim, pode-se perceber essa relação que a oração subordinada adverbial tem de causa com relação à oração principal, ok? Outro exemplo, não se consegue distinguir um do outro, tão semelhantes são. O fato de serem tão semelhantes, que é a minha causa, a minha oração subordinada adverbial causal, faz com que não se consiga distinguir um do outro, que é a minha oração principal, ok? E não vem introduzida também pelo conectivo, mas fica bem claro, fica bem clara a ideia de que a oração subordinada demonstra de causa, ok? As locuções conjuntivas e as conjunções subordinativas causais mais comuns são a conjunção como, sempre introduzida na oração anteposta, ou seja, a oração que vem antes da oração principal, que no caso é a oração subordinada. Temos aí a conjunção pois, as locuções pois que, já que, uma vez que, visto como, desde que. Temos a conjunção porquanto, que significa visto que ou porque. Temos as conjunções porque e que. Falando sobre as orações subordinadas adverbiais comparativas, elas demonstram uma comparação com um dos termos da oração principal. E aí nós temos a primeira situação em que as orações comparativas apresentam um verbo expresso claramente. Vocês podem perceber aí nos exemplos que eu tenho a parte em destaque com a cor branca, que é a oração principal, e a destaque com a cor preta, que é a oração subordinada adverbial comparativa. Primeiro exemplo, a paisagem é tal qual você a descreveu. É tal como você a descreveu. Analisando a oração subordinada adverbial comparativa, vocês podem perceber que ela vem introduzida pela locução comparativa tal qual, ou tal como, que estabelece uma relação de comparação com a oração principal. E aí fica claramente a transmissão da ideia de comparação. Outro exemplo, ele a atraía incontrolavelmente, como o ímã atrai o ferro. Vocês podem perceber aí como o ímã atrai o ferro, que é a minha oração subordinada adverbial comparativa, vem introduzida pela conjunção comparativa como, e essa oração estabelece uma relação de comparação ao que foi mencionado na oração principal. Outro exemplo, Ingrid voltou para casa, como quem retorna ao confinamento. Vocês podem perceber que a oração subordinada adverbial comparativa vem introduzida pela conjunção comparativa como. E esta oração exerce uma função de comparação em relação ao que foi mencionado na oração principal. Agora, um outro caso de orações comparativas é aquele em que o verbo ou predicado estejam subentendidos na frase. Exemplo, nenhum jogador se dedicou tanto como Elton. Ou seja, tanto como Elton se dedicou. Vocês podem perceber aí que o verbo dedicar, juntamente com o pronome oblíquo se, eles ficaram ocultos na oração subordinada adverbial comparativa, como Elton. Okay? E também estabelece ali uma relação de comparação, da mesma maneira. Outro exemplo, aquele cãozinho era tão ágil quanto um esquilo. Ou seja, quanto um esquilo é ágil. Então, o predicado é ágil
para que ele não seja repetido da maneira que ele já tinha sido mencionado na oração principal, ele ficou oculto por uma questão de estética, uma questão de praticidade. Na nossa linguagem cotidiana, a gente fala exatamente desta maneira. E vocês podem perceber aí o uso da conjunção comparativa quanto, que foi usada na oração subordinada, que completa aí a conjunção tão, que ela é formada da seguinte maneira: tão, quanto. Então, tão vai na oração principal e quanto na oração subordinada. Fica clara aí a ideia de comparação. E o outro exemplo é: acredita-se que as pessoas magras têm mais saúde do que as gordas. Ou seja, do que as gordas têm. Para não se repetir o verbo ter, ele também ficou oculto. E vocês podem perceber aí a expressão mais do que, a minha locução conjuntiva comparativa mais do que começa na minha oração principal e depois vem para a minha oração subordinada adverbial, estabelecendo aí uma relação de comparação da minha oração subordinada adverbial com o que foi mencionado na oração principal, ok? Vocês podem perceber que é frequente o uso do grau comparativo dos adjetivos e dos advérbios com as seguintes conjunções e locuções conjuntivas subordinativas comparativas. Vocês têm aí as construções do tipo tão, como, tanto, quanto, mais do que ou mais que, menos que ou menos do que, como. Temos aí tal qual ou simplesmente qual. Temos expressões tal e qual, que são usadas como locuções conjuntivas comparativas. Temos assim como, tal como, que nem, o mesmo que, exercendo o significado de como, feito, tendo o significado de como, do mesmo modo que. É importante que vocês tenham em mente que as orações subordinadas adverbiais comparativas, elas são consideradas como adjuntos adverbiais de comparação. Exemplo: aquele senhor ficou vermelho que nem brasa. Ou seja, eu tenho aí a oração subordinada adverbial comparativa que nem brasa, introduzida pela conjunção comparativa que, e que nem brasa também exerce uma função de adjunto adverbial de comparação. O outro exemplo é uma frase de Luiz Jardim: luzia que só espelho. Luzia, oração principal, que só espelho, oração comparativa, introduzida pela conjunção que, estabelecendo uma relação de comparação com a oração principal. Vocês podem perceber que luzia é o particípio imperfeito do verbo luzir, que significa brilhar, resplandecer, refletir, ok? Agora, falando para vocês um terceiro caso, que é o caso no qual as orações comparativas são hipotéticas. Quando se fala em hipotética, vem a ideia de hipótese. O que seria hipótese? Hipótese seria suposição sobre algo. Exemplificando para vocês, eu tenho: a adolescente parou espantada. É a minha oração principal. Como se esperasse um direcionamento. É a oração subordinada adverbial comparativa, introduzida pela conjunção como, e vocês podem perceber que essa oração me dá uma ideia de suposição, uma ideia de hipótese. E o outro exemplo é a mesma maneira. Os cães corriam a toda velocidade, oração principal, como se 1000 demônios os esporeassem. É oração subordinada adverbial comparativa, introduzida pela conjunção como, dando ideia de suposição. Ok? Isso é muito importante que vocês aprendam a analisar e a perceber a ideia
que uma oração comparativa possa transmitir, até mesmo por questões de interpretação de textos que caem em concursos e vestibulares, que eles, muitas vezes, eles não vão te dar a fórmula correta que a gente usa em escola para poder saber os tipos das orações. Eles vão usar uma maneira simples, pedindo que vocês percebam se aquilo ali, se aquela comparação estabelece uma ideia de suposição, por exemplo. Então, eles não vão direto ao ponto. Eles vão perguntar para vocês de uma maneira diferente, mas querendo saber exatamente aquilo relacionado a orações subordinadas adverbiais. E aí que é importante que vocês saibam, porque a oração subordinada adverbial, embora possa estar relacionada à gramática, ela também está relacionada à questão de interpretação de texto, ok? Agora falando para vocês sobre as orações subordinadas adverbiais concessivas. Elas expressam uma situação que permite uma concessão, que é admitida em oposição à da oração principal. Ou seja, vocês podem perceber aí que admite um fato inesperado, que é a concessão diretamente relacionada ao contraste, quebrando-se, portanto, um fato esperado. Exemplo, por mais que reclamasse, não a ouviram. Por mais que é minha locução conjuntiva adverbial concessiva, que me dá a ideia de concessão e permissão, ao mesmo tempo fazendo parte da oração subordinada adverbial, se opondo ao que foi mencionado na oração principal. Outro exemplo, apoiava-os de todas as formas, a oração principal, sem que isso fosse de sua obrigação, que é a oração subordinada adverbial concessiva, introduzida pela locução conjuntiva sem que significa embora não. Então a frase inteira ficaria da seguinte forma: apoiava-os de todas as formas, embora isso não fosse de sua obrigação. Vocês podem perceber que a oração subordinada adverbial concessiva, ela dá uma ideia de oposição em relação ao que foi mencionado na oração principal. E, ao mesmo tempo, permitindo uma concessão, que algo aconteça. Ok? Outro exemplo, por incrível que pareça, elas não sabiam o nome da professora de artes. Vocês podem perceber que a oração subordinada adverbial concessiva, por incrível que pareça, eu tenho aí a locução conjuntiva concessiva, por incrível que me dá uma ideia de oposição nesta oração em relação ao que foi mencionado na oração principal. Outro exemplo aí para vocês, fizesse sol ou chovesse, que é a minha oração subordinada adverbial concessiva. Os alunos frequentavam as aulas, é a minha oração principal. Vocês podem perceber que as orações subordinadas adverbiais concessivas, neste exemplo aí, apresentam-se coordenadas alternativas. O que seria isso? Elas apresentam ligadas pela conjunção coordenativa alternativa ou, que me dá a ideia de alternância. E, portanto, elas dispensam a conjunção subordinativa embora. E aí fica clara a ideia de oposição. É importante que vocês percebam o uso dessa conjunção coordenativa alternativa ou, ok? E que vocês tenham absorvido o suficientemente bem o conteúdo relacionado às orações coordenadas, porque pode haver essa mistura. E é importante que vocês saibam definir isso aí claramente, ok? As conjunções e locuções conjuntivas subordinativas concessivas mais comuns são embora, conquanto, que, ainda quando, mesmo que, mesmo quando, se bem que, posto que, por mais que, vocês viram no exemplo aí, por incrível que, para me dar a ideia de oposição, por muito que, por menos que, apesar de que, em que pese, dado que, nem que, sem que.
É importante que vocês aprendam o significado de algumas conjunções ou locuções conjuntivas, que vocês saibam o significado, para que vocês não fiquem perdidos ao fazer a análise. Por exemplo, aí nós temos conquanto, que significa embora, se bem que, em que pese, é o mesmo que apesar de, e sem que, como locução conjuntiva concessiva, tem um significado de embora não. Vocês vão ver essa conjunção essa locução conjuntiva sendo aplicada em outros tipos de orações subordinadas adverbiais com outros significados. Portanto, é importante que vocês aprendam a saber identificá-los dentro da frase de acordo com o contexto, para fazer a análise correta, ok? Falando agora sobre as orações subordinadas adverbiais condicionais, como o próprio nome diz, elas expressam uma condição para a concretização ou não do fato mencionado na oração principal. Eu tenho aí a seguinte frase: se a conhecesse, não a julgaria. Se a conhecesse, oração subordinada adverbial condicional. Ela vem introduzida pela conjunção adverbial condicional se, que é a mais comum, estabelecendo aí uma ideia de condição em relação ao que foi mencionado na oração principal. Outro exemplo, poderão alcançá-la, oração principal, salvo se algum imprevisto acontecer, oração subordinada adverbial condicional, introduzida pela locução conjuntiva condicional salvo se, que expressa uma ideia de condição em relação ao que foi mencionado na oração principal. Outro exemplo, não conseguirá ser um bom engenheiro, oração principal, sem que se dedique muito, oração subordinada adverbial condicional. Vocês podem perceber aqui o uso da locução subordinada adverbial condicional sem que, me dando uma ideia de condição, estabelecendo uma ideia de condição em relação ao que foi mencionado na oração principal. Outro exemplo, não fosse a habilidade do guia, oração subordinada adverbial condicional, provavelmente todos eles teriam morrido, oração principal. Vocês podem perceber que a oração subordinada adverbial condicional ela dispensa o uso do conectivo se, ok? Portanto, pelo fato de não usar o conectivo condicional se, ela apresenta-se justaposta. O que seria justaposta? Seria sem uso do conectivo, sem uso de conjunções ou locuções conjuntivas, ok? E é importante também que vocês percebam nessa última construção aqui, que frases como estas são usadas em linguagem culta, dispensando o uso do conectivo se, ok? As conjunções e locuções conjuntivas subordinativas condicionais mais comuns são se, que é o mais usado, e aí nós temos caso, contanto que, desde que, salvo se, exceto se, a não ser que, a menos que, dado que, sem que, no sentido de se não, como vocês viram anteriormente, uma vez que. E é importante que vocês não se esqueçam que, neste tipo de construção em que haja oração principal e orações subordinativas condicionais, o verbo deve estar no subjuntivo. Portanto, é importante que vocês aprendam e absorvam bastante o conteúdo de verbos no modo subjuntivo, ok? Que um conteúdo depende do outro. Agora, falando sobre as orações subordinadas adverbiais conformativas, elas expressam conformidade de uma situação com outra declarada como modelo na oração principal. As conjunções e locuções conjuntivas subordinativas conformativas mais comuns são as conjunções como, consoante e segundo, todas com sentido de conforme. E a conjunção mais comum é a conjunção conforme,
ok? Exemplificando aí para vocês. Consoante alguns opinam, a situação se repete. Ou seja, conforme alguns opinam, que é a minha oração subordinada adverbial conformativa, introduzida pela conjunção consoante. A situação se repete, estabelecendo uma relação de conformidade em relação à oração principal. Outro exemplo, a televisão, como sabemos, é um grande meio de comunicação. A televisão é um grande meio de comunicação, é a minha oração principal. Como sabemos, é uma oração subordinada adverbial conformativa, introduzida pela conjunção conformativa como, que significa conforme. Neste contexto, deixando bem claro que a gente sabe que como pode ser aplicado em diversas orações subordinadas adverbiais. Então, isso varia muito de acordo com o contexto. Outro exemplo, preparei tudo para a viagem, oração principal, conforme havia prometido, oração subordinada adverbial conformativa, sendo introduzida pela conjunção conformativa conforme, estabelecendo uma relação de conformidade em relação à oração principal, ok? Agora eu vou falar para vocês sobre as orações subordinadas adverbiais consecutivas, que, como o próprio nome diz, expressam uma ideia de consequência, uma ideia de resultado em relação ao que é declarado na oração principal. Então, vocês vão ver aí a oração principal em destaque com a cor branca, exercendo a função de causa, e a oração subordinada adverbial consecutiva, vindo logo em seguida, exercendo uma função de consequência, uma função de resultado. Exemplo, a fumaça era tanta que mal podia respirar. Ou seja, o fato da quantidade de fumaça, é a minha causa, faz com que não se possa respirar, consequência. E aí ela é introduzida pela conjunção adverbial consecutiva que. Outro exemplo, tenho medo disso, que me arrepio todo. Ou seja, tenho medo disso é uma causa que está na minha oração principal. Que me arrepio todo é a minha consequência, introduzida pela conjunção consecutiva que, estabelecendo uma relação de consequência em relação à oração principal, ok? O outro exemplo, expressou-se com uma calma que todos ficaram surpresos. Expressou-se com uma calma, é minha oração principal, que todos ficaram surpresos, é a oração subordinada adverbial consecutiva, também introduzida pela conjunção que, dando uma ideia de consequência. Vocês podem perceber também que o termo tal, que me dá a ideia de intensidade, ele está oculto. Ou seja, expressou-se com uma calma tal que todos ficaram surpresos. Ele poderia ser usado, mas ele está oculto. Mas fica bem clara aí a ideia de causa e consequência. E a consequência sendo expressa na oração subordinada, ok? E último exemplo, não podem ver um brinquedo, oração principal, sem que o comprem. E a oração consecutiva, introduzida aí pela locução subordinada adverbial consecutiva sem que, estabelecendo aí uma ideia de consequência em relação ao que foi mencionado na oração principal. É importante que vocês também tenham bastante malícia ao analisar questões de concursos e vestibulares com relações às perguntas que são feitas, que normalmente são perguntas relacionadas às orações subordinadas adverbiais, mas que são usadas para que você possa fazer a interpretação de texto. E se vocês não tiverem consciência sobre isso, vocês podem acabar marcando a questão incorreta. Então, existem também orações que expressam uma consequência impossível, fazendo o uso pela influência do francês, da locução para que vem acompanhada do advérbio muito ou demais, mais o adjetivo. Exemplos. O pacote era muito pesado para que aquela criança pudesse carregá-lo.
A proposta era tentadora demais para que Maurício a recusasse. Os termos em destaque aí de cor preta, muito pesado para que, tentadora demais para que, eles por si só já transmitem a ideia de consequência impossível. As conjunções e locuções conjuntivas subordinativas consecutivas mais comuns são tanto que, tal que, e aí vocês vão ver construções do tipo tão que, com o tão sendo mencionado na oração principal e o que na oração subordinada. Da mesma forma, tamanho que, tamanho na oração principal e que na oração subordinada. E as outras opções, de maneira que, de modo que, de forma que, de sorte que, sem que não, ou simplesmente a conjunção que, ok? Falando agora para vocês sobre as orações subordinadas adverbiais finais, elas expressam fim, ou seja, expressam finalidade, objetivo, propósito do que é declarado na oração principal. Se eu disser para vocês, juntei-me a eles a fim de que me entrosasse. Eu tenho a oração principal, juntei-me a eles, e a oração subordinada adverbial final, a fim de que me entrosasse, introduzida pela locução conjuntiva adverbial final, estabelecendo uma ideia de propósito em relação ao que foi mencionado na oração principal. Outro exemplo, fiz-lhe sinal que se acomodasse. Analisando diretamente a oração subordinada adverbial final, que se acomodasse, pode-se perceber que ela vem introduzida pela conjunção final que é o mesmo que para que, estabelecendo uma ideia de finalidade. Outro exemplo, andou rapidamente para que não fosse percebido. Eu tenho aí a oração subordinada adverbial para que não fosse percebido, introduzida pela locução conjuntiva final, para que, estabelecendo uma ideia de propósito com relação ao que foi mencionado na oração principal. Outro exemplo, acompanhava muito seu primo, não deixasse de aproveitar as mordomias disponíveis. Vocês podem perceber aí que na oração subordinada adverbial final em destaque, ela não vem introduzida pela locução conjuntiva ou por conjunção adverbial final. Mas os termos em destaque, não deixasse, é o mesmo que para que não deixasse. E vocês podem perceber claramente nessa oração a ideia de propósito. As conjunções e locuções conjuntivas subordinativas finais mais comuns são a fim de que, para que, no sentido de para que. Vocês também vão ter outras, por exemplo, com propósito de, com a intenção de, com a finalidade de, com o objetivo de, que também poderão ser usadas neste tipo de oração, ok? Falando para vocês sobre as orações subordinadas adverbiais proporcionais, elas expressam a ideia de proporção, como o próprio nome diz, em relação ao fato simultâneo que acontece na oração principal. O que seria simultâneo? Que acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que acontece um fato na oração principal, um outro fato acontece na oração subordinada, seguindo uma proporção. Exemplificando aí para vocês. À medida que se interessa mais se aprende. Vocês podem perceber que a oração subordinada adverbial proporcional vem introduzida pela locução conjuntiva proporcional à medida que é o mesmo que a proporção que, dando uma ideia de proporção em relação ao que foi mencionado na oração principal, dando uma ideia também de simultaneidade em relação ao fato que acontece na oração principal. Outro exemplo, à proporção que nos exercitávamos mais, o fôlego ia diminuindo. Vocês podem perceber aí diretamente analisando a oração subordinada adverbial proporcional
que ela é introduzida pela locução conjuntiva adverbial proporcional à proporção que, ok? Estabelecendo juntamente com a oração principal a ideia de proporção dos fatos que acontecem, ok? Outro exemplo, quanto maior a existência de urbanização, maior é o surgimento de problemas. A oração subordinada adverbial proporcional, ela vem introduzida pela locução conjuntiva adverbial proporcional quanto maior. E ela vem complementada na oração principal com o termo maior, porque ela é quanto maior, maior. Existe quanto maior, menor, para que você possa estabelecer uma ideia de proporção entre fatos que acontecem ao mesmo tempo, ok? As conjunções e locuções conjuntivas subordinativas proporcionais, que são bastante usadas, são à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, tanto mais, quanto mais, tanto menos, quanto menos, tanto mais, quanto mais, mais, quanto ou tanto quanto maior, maior, quanto maior, menor, quanto menor, maior e quanto menor, menor, ok? É importante que vocês não se esqueçam de que a expressão à medida que é a minha locução conjuntiva adverbial proporcional, ela significa à proporção que, como eu havia mencionado anteriormente, e que vocês não se deixem confundir pela locução conjuntiva na medida em que significa tendo em vista que, visto que, desde que. Na medida em que jamais pode ser usada com a ideia de proporção, ok? Falando sobre as orações subordinadas adverbiais temporais, como o próprio nome diz, expressam a ideia de tempo, com relação ao fato expresso na oração principal, exprimindo noções de simultaneidade, anterioridade ou posterioridade. Então, simultaneidade ao mesmo tempo, anterioridade, um fato antes do outro, posterioridade, um fato posterior após o outro, ok? Exemplificando, mal comecei a falar, é minha oração subordinada adverbial temporal. Eles se opuseram contra mim, oração principal. Vocês podem perceber aqui a conjunção adverbial temporal mal, que significa assim que. Dando uma ideia que, logo após comecei a falar, eles se opuseram contra mim. Ou seja, dando uma ideia de posterioridade. Ok? Outro exemplo. Apareça todas as vezes que desejar. Apareça, oração principal. Todas as vezes que desejar, oração subordinada adverbial temporal. Sendo introduzida pela locução conjuntiva adverbial temporal todas as vezes que, estabelecendo uma ideia de tempo com relação ao que foi mencionado na oração principal. Outro exemplo, quando você for embora, oração subordinada adverbial temporal, introduzida pela conjunção adverbial temporal quando. Seus pais chegaram, oração principal. Ou seja, primeiro aconteceu um fato, posteriormente aconteceu o outro, dando uma ideia aí de tempo, ok? As conjunções e locuções conjuntivas subordinativas temporais mais usadas são enquanto, quando, mal, significando assim que ou logo que. Temos também logo que, assim que, sempre que, desde que, antes que, depois que, até que, ao mesmo tempo que, toda vez que, todas as vezes que, agora que. Falando agora para vocês sobre as orações subordinadas adverbiais modais, que, como o próprio nome diz, expressam o modo como algo se dá em relação à oração principal. Então, vamos exemplos aí para vocês. Ele foi embora sem que o vissem.
Vocês podem perceber que a oração principal, ele foi embora, e a oração subordinada adverbial modal, sem que o ouvissem. Ela é bem introduzida pela locução conjuntiva subordinativa modal, sem que, expressando, portanto, uma ideia de modo. Vocês podem perceber também que sem que ouvissem exerce uma função de adjunto adverbial de modo, da mesma maneira. Ok? Um outro exemplo, ela preparou tudo como mandava o figurino. Eu tenho a oração principal, ela preparou tudo, e a oração subordinada adverbial modal, como mandava o figurino, que vem introduzida pela conjunção subordinativa modal como. E as conjunções e locuções conjuntivas subordinativas modais, que são bastante usadas, são sem que e como, ok? Agora eu vou falar para vocês sobre orações subordinadas adverbiais locativas, que, como o próprio nome diz, expressam a ideia de localidade, ou seja, denotam o local expresso na oração principal, equivalendo-se a um adjunto adverbial de lugar. Vocês podem perceber que as conjunções e locuções conjuntivas subordinativas locativas mais usadas são o advérbio onde, que pode vir precedido ou não de preposição, como nos casos aonde ou por onde. Vale lembrar que vocês vão usar o termo aonde em situações em que sejam usados verbos de movimento, como andar, correr, caminhar, ir, ok? E também tem as locuções lugar onde, lugar em que. Exemplificando aí para vocês, eu tenho a seguinte frase. Ela fala bem do lugar onde mora. Ela fala bem do, oração principal, lugar onde mora, oração subordinada adverbial locativa, que vem introduzida pela locução lugar onde, expressando claramente a ideia de localidade. Outro exemplo, moro onde ninguém imagina. Moro, oração principal. Onde ninguém imagina, oração subordinada adverbial locativa, introduzida pela conjunção onde. Outro exemplo, irei aonde está. Irei, oração principal. Também é um verbo que indica movimento. Por isso é que ele pede que o advérbio onde seja usado com a preposição a, formando o termo aonde. Aonde está é minha oração subordinada adverbial locativa. Ok? Outro exemplo, passe por onde eu andar. Passe, oração principal, por onde eu andar, oração subordinada adverbial locativa, que é introduzida pelo advérbio onde, que vem seguido da preposição por. Ok? Agora, não menos importante, vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais que podem apresentar-se coordenadas. Eu tenho um exemplo aí para vocês. Quando chamou meu tio e deu-lhe aquele lindo presente, ele ficou totalmente surpreso. Vocês podem perceber que eu tenho duas orações subordinadas adverbiais que estão ligadas pelo conectivo e, pela conjunção coordenativa aditiva e. Então, eu tenho a primeira oração subordinada adverbial, quando chamou meu tio. Eu tenho a minha conjunção adverbial temporal, que me dá a ideia de tempo. Portanto, é uma oração subordinada adverbial temporal. Deu-lhe aquele lindo presente. Deu-lhe aquele lindo presente, vocês podem perceber que a conjunção adverbial temporal, quando ela está oculta. Mas dá para perceber que também estabelece uma ideia de tempo. Portanto, também é uma oração subordinada adverbial temporal, embora ela esteja omissa. E as duas orações estão ligadas pela
conjunção coordenativa aditiva e, que dá a ideia de soma, a ideia de adição. É importante que vocês tenham isso aqui muito bem absorvido com relação ao uso de orações coordenadas aditivas, para que vocês possam fazer a análise correta quando vocês tiverem que interpretar orações subordinadas adverbiais coordenadas, como é este caso aqui. E aí eu tenho a oração principal, ele ficou totalmente surpreso. Portanto, essas orações subordinadas adverbiais, elas estabelecem uma relação de tempo com relação ao que foi mencionado na oração principal. Era exatamente este o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês, ok? Fiquem bastante antenados. Valeu!